Bom, pessoal, dando seguimento aí ao vídeo da aula passada, que nós vimos sobre os requisitos para ser jurado, os impedimentos, as isenções e os direitos e deveres do jurado. Hoje, na aula passada, nós falamos sobre as isenções e dentre elas está ali o presidente da República e os prefeitos municipais, né, que são isentos de participar do Tribunal do Júri como parte do conselho, né? Não como advogado, evidentemente. O advogado participa dos debates como advogado, é obrigatória a presença de um advogado, né? Mas como parte do conselho, há essas isenções que está lá, um rol taxativo que está no Código de Processo Penal. Agora, hoje nós falaremos sobre os impedimentos, que está ali no artigo 448, quem quiser acompanhar, aí no VADMECO, no Código de Processo Penal, pode acompanhar. No artigo 448, ali nós temos alguns casos de impedimentos que, inclusive, deve ser declarado pelo jurado se isso não foi verificado ali antes, naquele sorteio lá que esteve lá atrás, se o membro do Ministério Público ou a Defensoria Pública ou o próprio Poder Judiciário não conseguiu averiguar que naquele mesmo conselho de sentença, ali naquelas 25 pessoas escolhidas para fazer parte do conselho, se entre eles ali havia alguma espécie de parentesco, alguma ligação entre eles, ou se também havia alguma ligação de algum membro sorteado com a vítima de um dos processos que irão a júri, ou se alguma daqueles jurados também tem ligação com algum advogado ou membro do Ministério Público ali, que vai funcionar naquela etapa, naquelas sessões de júri que são marcadas, naquelas temporadas do júri. E também se não é parente do autor, né, ou do homicídio, ou tentativa de homicídio, ou de um aborto, ou de uma instigação ao suicídio, né? Então, que são os crimes ali dolosos contra a vida, julgado pelo Tribunal do Júri. Então, a pessoa, o cidadão que faz parte desse conselho de sentença, ele tem uma responsabilidade muito grande. Não é só uma responsabilidade de chegar ali e julgar o próximo naquela sessão ali como um juiz leigo, né? Um cidadão de uma idoneidade moral. Ele tem que ter também a moral de, se tiver algum impedimento, ele revelar ali no momento que ele é sorteado, que é no dia do plenário do júri. Porque quando ele for sorteado ali, o papel sair com o nome dele ali, para ele sentar lá na frente junto com os colegas, os outros 6 que vão participar daquele julgamento, ele tem a obrigação de ficar de pé e, se tiver algum impedimento, que ele revele ali na hora. Então isso é de suma importância para uma rigidez e uma limpidez num julgamento, que o jurado seja isento de qualquer ligação com alguma das partes que estão ali envolvidas naquele julgamento. E não só naquele julgamento, como também se tiver funcionado num julgamento anterior, porque muitas vezes esse réu já pode estar sendo julgado pela segunda vez. Se ele tiver funcionado no julgamento anterior, ele não pode participar desse outro. Então, no artigo 448, nós temos lá os casos de impedimento de funcionar no mesmo conselho de sentença. Marido e mulher, eles não podem fazer parte ali dos 25 jurados, ou um ou outro. Isso é um impedimento.
o ascendente e descendente, pai e filho, não pode. O sogro, genro ou nora, também não. Irmãos e cunhados durante o cunhadio, se já houve a separação que gerou esse cunhadio, não há problema. Mas durante o cunhadio, os dois não podem funcionar, ou as duas, no mesmo conselho. Tio e sobrinha, padrasto, madrasta e enteado. O mesmo impedimento em relação às pessoas que mantenham a união estável. Marido e mulher, que eu falei no início, mas se for convívio em união estável também se aplica, né? Já o artigo 449 do Código de Processo Penal diz também que não poderá funcionar no mesmo conselho, não poderá servir de jurado aquele jurado que tiver funcionado no julgamento anterior do mesmo réu, ou de um outro réu, se tiver mais de um no concurso de pessoas, se for um outro julgamento de um outro comparsa, de um outro partícipe, né, ou coautor. Se ele funcionou no outro, ele não pode funcionar no anterior, nesse outro julgamento. E também se ele tiver exercido algum tipo de manifestação popular ou nas redes sociais sobre aquele crime, se ele já tiver emitido a sua opinião sobre aquele crime. Hoje, como as redes sociais comportam tudo, essa pessoa pode ter manifestado a opinião ou a favor do autor do crime, ou também defendendo o autor. Essa pessoa tem que se declarar impedido, e se alguém tiver conhecimento, pode alegar também. Então, são fatos que maculam a imagem do julgamento e maculam, inclusive, o próprio resultado do julgamento, porque, evidentemente, que a pessoa vai ter um interesse na questão. Então, é necessário esclarecer isso aí. Os deveres dos jurados também são vários deveres, né? Um é de se declarar impedido, inclusive a questão da consciência nós falamos na aula passada, né? Dependendo da convicção filosófica, religiosa ou política daquele jurado, ele não pode alegar aquilo para não fazer parte do conselho. Então, essa questão aí, ela é rechaçada pelo juiz já imediatamente. Eu fiz algumas anotações na apostila nossa, e algumas que eu vou falar tem lá, tá, na apostila. Um é o requisito para ser jurado, que é um requisito de saber ler. Ou seja, apesar dos jurados serem chamados de juízes leigos, né? Porque ele não precisa ter o conhecimento técnico para poder funcionar no conselho, eles são juízes leigos, não têm o conhecimento do direito, não há essa necessidade de ter o conhecimento do direito para julgar os seus semelhantes, até porque eles são juízes do fato, eles vão julgar o fato, eles vão emitir o veredito. Mas a sentença, que é a parte técnica, quem elabora e quem aplica é o juiz togado, que é geralmente um juiz de direito. Esse é o que elabora a sentença. Os jurados não precisam ter esse conhecimento, porque já tem o juiz presidente que está lá pronto para dar a sentença, ou absolutória ou condenatória, após a emissão do veredito dos 7. Mas, em todo caso, tem que saber ler, porque se ele não souber ler, se for analfabeto, ele não pode participar do julgamento, como na condição de jurado, ele não pode. Então, tem que também o surdo-mudo não pode participar, né? Até porque o surdo, vocês imaginem como ele vai ouvir os debates se ele não escuta, né?
Não há possibilidade de ter um intérprete de Libras ali. Ainda não chegamos a esse ponto. Não sei se chegaremos, mas por enquanto não há essa possibilidade de uma pessoa que não escuta fazer parte de um tribunal do júri. Daí vem uma outra questão de prova. E se aquela pessoa que é surda vier, ela é surda naturalmente, mas eu usar um aparelho, aí ela vem escutar, pode participar, isso aí vai depender do magistrado presidente. Mas o surdo, o mudo, não participa. Deixa eu ver se tem mais alguma anotação na nossa apostila. Já falei, o analfabeto não pode, né? O cego também é questão de prova. O cego pode fazer parte do conselho de sentença? Não, ele não pode também. E dentro de mais alguma anotação que eu tive feito, a gestante, tive outra também que eu vi em provas. A gestante, ela tem isenção, a mulher gestante grávida, de participar do conselho? Ela é beneficiada, impedida, alguma coisa? Não consta isso na legislação. Então a gestante, ela vai depender da situação, muito da situação. Se for uma gravidez de risco, evidentemente ela vai ter um laudo, um atestado, e vai apresentar para o juiz presidente, e eu acredito que ele possa dispensá-la, mas ela vai ter que provocar, através de um requerimento, para solicitar sua dispensa de participar daquela temporada, se ela for sorteada dentre os 25. Mas isso não é explícito na legislação, não há nenhum local que diz que a grávida ela é dispensada só pelo fato de estar grávida. Não, isso aí vai ser analisado pelo juiz presidente, né, de acordo com o caso concreto. Uma outra questão bastante interessante, que inclusive houve uma modificação em 2011 e cai sempre em concursos públicos, é sobre a questão da prisão especial para a pessoa que participou de um conselho de sentença, que foi jurado, que serviu na qualidade de jurado. Não é só participar da lista dos 25, ele tem que efetivamente ter sido sorteado no dia da sessão e participado daquele julgamento, com nome em ata e tudo mais. Então, até 2011 existia essa prerrogativa e esse benefício, inclusive constante lá no artigo 295(10) do Código de Processo Penal, que trazia essa benesse a quem participasse do conselho. Hoje isso já não vigora mais, não está mais ativa essa figura. Então a prisão para quem participou do julgamento, como na qualidade de júri, vai ser a comum, igual a qualquer outro, a não ser que ele tenha curso superior, né, que aí ele terá direito a cela especial, prisão especial, né? Então, agora, mas temos uma outra questão que é bastante interessante, que é no caso do concurso público. Após o exercício efetivo de jurado, aquele cidadão que participou ali daquela sessão, ele passa a ter umas certas regalias no caso de concurso público, principalmente em caso de empate, né? Porque nós temos aqui umas regras de concurso quando se dá um empate. Eu até fiz questão de separar aqui, vou ver se eu consigo abrir, né? Porque quando há empate, há primeiramente desempata pela idade. Há o desempate pela idade, é o primeiro critério, né? E o outro que traz aqui é o jurado. E nessa questão que nós estamos vivendo, que uma concorrência muito grande dos concursos públicos, é interessante isso. Eu vejo como interessante, porque
Vocês podem achar que não há muito empate em concurso, não há muito, mas é o contrário. Há muito empate, muitas notas iguais, concorrência é muito grande, e aí desempata, primeiro na idade, e depois, permanecendo ainda, você tem o benefício. Fez parte de um conselho de sentença como jurado, o desempate vai ser a seu favor. Tá? Isso ainda está em vigor. Não é mais a prisão especial para quem fez parte de um julgamento na qualidade de júri, não, de jurado, não está mais em vigor. Mas essa ainda está em vigor. Então, eu acredito que com relação aos jurados, a qualidade, as características, nós já estamos finalizando para a gente passar para a parte dos debates da sessão do júri propriamente dita. Mas antes eu gostaria de falar sobre umas mudanças que alguns advogados criminalísticos sugeriram e que há um projeto em tramitação, né? Um projeto de lei em tramitação sobre isso. Algumas mudanças que eles pretendem que sejam efetivadas no procedimento do júri, para trazer mais celeridade e não gerar um desgaste como é gerado hoje. Uma delas é a questão da supressão da réplica e da tréplica. Nós ainda veremos essa parte aí, mas eu posso explicar da seguinte forma: os debates que acontecem nessa sessão do Tribunal do Júri, primeiramente fala a acusação, o promotor de justiça tem um tempo para explanar sua acusação. Depois vem a defesa, através dos advogados ou defensoria pública, que faz também a parte deles, fala também. A tréplica é a fala do Ministério Público depois da defesa. Chama-se tréplica. O tempo é menor para falar e o promotor não é obrigado a ir para a tréplica. Ele não é obrigado a voltar lá para rebater o que a defesa diz. Mas a defesa sempre fala em último lugar. A defesa tem essa vantagem, que é uma garantia dada ao réu ali, né? A ampla defesa, a defesa plena do Tribunal do Júri, é que a defesa sempre fala em último lugar, sempre tem a última palavra, é a defesa. Mas nesse caso da réplica, o promotor tem o privilégio de ir para rebater a defesa. Mas se ele não for para a réplica, não existe a tréplica. A tréplica é a voz da defesa depois da réplica, que é um tempo reduzido também, que a defesa tem para ir lá com o advogado ou membro da defensoria para fazer a explanação e rebater a tréplica do Ministério Público. Ou seja, só tem a tréplica se houver a réplica. Se o promotor não for para a réplica, não existe a tréplica e os debates são encerrados ali mesmo, logo após a defesa falar, e aí vamos para a sala secreta fazer a votação. É assim que encerra ali o procedimento. Então, nessa questão da réplica e da tréplica, eles querem acabar com isso no projeto de lei. Por quê? É só aumentar o tempo, aumenta o tempo dos promotores e aumenta o tempo da defesa, e eles só falam uma vez. Porque a crítica maior é porque é uma insegurança muito grande quando vai para o julgamento em plenário do júri e que o promotor, a gente não sabe se o promotor vai ou não para a réplica. Então fica aquela dor se o tempo vai ser X ou se vai ser Y, se não vai ter aquele tempo. Compreenderam? Então a dúvida de réplica e tréplica não é obrigatória. Os debates iniciais são obrigatórios, mas a réplica e a tréplica não é. Se o promotor não for para a réplica, não tem tréplica. Então isso eles querem acabar para reduzir o tempo, né? Eles querem acabar com isso. E querem acabar também com o sumário da culpa, que é a primeira fase do Tribunal do Júri, do procedimento do Tribunal do Júri. Primeiramente há aquela fase inicial com o juiz singular, que
oitiva das testemunhas de defesa, acusação, ouve o réu e tudo, e aí finaliza com a sentença de pronúncia ou impronúncia. Ou seja, o juiz emite uma sentença ali ainda no sumário, ali atrás, antes do plenário, do júri, antes daquele julgamento em plenário, que vocês estão acostumados a ver até na televisão. Então, o juiz emite uma decisão se o réu vai ou não para júri, que cabe um recurso daquela sentença ali. Nós veremos esse procedimento ainda. Então, eles querem acabar com isso. Eles querem ir direto a plenário, vai direto para o tribunal do júri. Apresentou a denúncia ali, o Ministério Público, e o juiz já analisa se é questão de ir ou não a plenário, se há ou não elementos suficientes para ir a júri, ou se há dúvida. Porque há, nesse momento da sentença, dessa sentença de primeiro, não é de primeiro grau, mas é a da sentença do juiz singular, essa da primeira fase do tribunal do júri, que a gente chama de sumário da culpa, há duas máximas que a gente representa até por palavra em latim, que é a questão da dúvida, né? Da dúvida se ela é em benefício do réu ou se é em benefício da sociedade. Se houver dúvida aqui, indúbio, chamada com indúbio pro réu, houver dúvida se aquele réu cometeu ou não, entendeu, aquele delito, tem que ser julgado em benefício do réu, né? Essa máxima em latim, vocês conhecem, indúbio pro réu. Na dúvida se o réu cometeu ou não o crime, você tem que julgar a favor dele. É assim que funciona, mas isso é lá no júri. Agora, nessa fase, é lá atrás, nessa primeira que eu estou explicando, é indúbio pro societar. Ou seja, se houver dúvida que o réu praticou o delito, a mínima dúvida possível, se houver, ele tem que ir a julgamento no tribunal do júri. Compreenderam? Ou seja, repetindo, na primeira fase, indúbio pro societar. Houve dúvida se participou ou não, manda para júri. São os juízes leigos que vão decidir se é ele é ou não culpado. Praticou ou não o delito. Mas se houver a certeza, ali no sumário, que o réu não praticou o crime, se houver a certeza que não foi ele o autor do delito, ele tem que ser pronunciado, ele não vai a júri, cabe absolvição sumária, inclusive. Então ali já finaliza o processo, não tem julgamento pelo tribunal do júri. Entenderam? Essa parte aí. Então essa parte, eles querem acabar com esse sumário da culpa. Essa primeira parte aí toda, que demora geralmente 1 ano, 2 anos, demora essa primeira parte aí. Muitas vezes o réu fica preso 2 anos, 3 anos esperando um julgamento pelo tribunal do júri. E aí demora e aí você já sabe, a prisão pode se tornar ilegal e ele pode ser colocado até em liberdade. Então essas duas partes eles querem finalizar para poder o julgamento ser mais rápido, né? E até em certa parte eu concordo, que eu acredito que o procedimento do júri ele é repetido 2 vezes. Eles fazem todo aquele trâmite normal de oitiva de todo mundo e depois no plenário ouve todo mundo de novo. Repete tudo aquilo ali. E é outro julgamento, né? Porque ali já é uma outra coisa, já na dúvida absolve, né? Então, é isso aí que eu gostaria de finalizar, deixando essa parte que há as cogitações de mudança no procedimento do júri, que estão em andamento, que eu vejo que há mais é para beneficiar a gente. Como eu sempre digo, o julgamento pelo tribunal do júri é muito mais vantajoso para um réu do que um julgamento por um juiz togado, que não é um juiz leigo, é um juiz técnico, que vai julgar segundo a prova técnica, a prova material que está ali nos autos. O jurado não, ele vai julgar o fato. Ele vai pegar o fato e colocar na sua consciência, está de acordo, a sociedade aceita
aquele crime, aceita da forma que foi praticado, ou a sociedade acha que não foi aquele réu que cometeu, há dúvida se foi ele ou não, absolve. Então essa consciência apenas os juízes leigos num tribunal do júri tem. O juiz técnico não. Há inclusive, nos Estados Unidos, no estudo do júri americano, que é diferente do júri brasileiro, é totalmente diferente. Lá, o réu tem direito de abrir mão, se ele quiser, abrir mão de não ser julgado pelo júri popular, de ser julgado pelo um juiz técnico, um juiz togado. Lá tem esse benefício. Desde que ele tenha sido orientado por um advogado, ele pode chegar e falar, ó, não quero ser julgado pelo júri. O grande júri, que ele chama lá também, eu quero ser julgado pelo juiz de direito, o juiz lá, togado. Tá. Alguns lá não é julgado só os homicídios, os crimes contra a vida. Nos Estados Unidos, outros crimes vão a júri, ao grande júri. Então, vocês podem observar que lá não é só homicídio, aborto, infanticídio. Não são só esses crimes. Então, tem muitas vezes lá o benefício, o cara prefere ele mesmo abrir mão e ir para júri. E lá, inclusive, tem direito até dele próprio fazer sua defesa. Ele ir lá e falar em seu próprio nome, em sua própria defesa, perante o juiz. Mas então é aí, pessoal, vamos finalizar por aqui. E eu vou iniciar na próxima aula já sobre os procedimentos em plenário, tá? Um abraço a todos.